Boa noite. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à minha casa, ao meu canal. Eu me chamo Acrísio de Medeiros, eu sou psicanalista e terapeuta. E aqui no meu canal eu ensino pessoas como você a superarem medos e inseguranças que destroem as relações. E esse é um programa da série Liberdade para Dentro da Cabeça. E aqui a gente fala sobre como superar medos e inseguranças. E o episódio de hoje é Deixo as emoções me conduzirem. E aí isso acontece. Um bate-papo gostoso sobre se a gente deve ou não permitir que as emoções tomem conta da gente, né? Liberar as emoções à vontade, libera geral, né? Será que a gente deve fazer isso? Quais são as consequências disso, né? Deixo as emoções me conduzirem, e aí isso acontece. O que é isso que acontece? Quero começar dando um exemplo aqui. E o exemplo que eu quero dar é de uma pessoa, fato verídico, tá? Um aluno meu, um aluno meu. Ele tem 47 anos e solteiro, e toda vez que uma paquera dele, né? Ele é solteiro, que uma paquera dele meio que desaparece, ele perde o controle. Desaparece no seguinte sentido: se toda noite, às 7 horas da noite, ela manda uma mensagem, e em um determinado dia ela não mandou, ele já começa a criar pensamentos, ficar com raiva, e a primeira coisa que ele faz é entrar com sarcasmo, ironia. Você já estava vendo os seus contatos por aí, não é? E acaba gerando uma confusão, uma briga nesse relacionamento. Esse comportamento emocional, é estranho falar, né, comportamento emocional, porque comportamento é ação, emoção é outra coisa, né? Mas esse comportamento emocional gera para ele grandes problemas, a solteirice até essa idade. Ele não consegue encontrar uma pessoa que para ele seja fiel, que para ele seja honesta, porque todas tiveram um passado. E ele investiga o passado das garotas. Investiga com elas, pergunta como é que foi seus outros namorados, como é que era, e ela conta e ele se enche daquelas informações e não consegue segurar a emoção que vem, que impede ele de se relacionar de uma forma mais suave com as pessoas, né? Tá. Então, o que é isso? A emoção controla ele ou ele controla a emoção? Algumas pessoas dizem que não dá para controlar a emoção, não. Que a emoção é nossa e não se controla. Nós podemos gerenciar as emoções, que não é nada diferente do que eu quero dizer com controle, né? Nós podemos sim gerenciar. Nós podemos, de certa forma, controlar o comportamento decorrente de uma emoção. Nós podemos sim. Emoções existem e nós, se não tomamos conta, de certa forma, elas tomam conta da gente, do nosso comportamento. Será mesmo, Cris, que isso acontece? Sim. O nosso assunto, então, é deixar ser conduzido pelas emoções. Quando você não observa, quando você não se conhece, quando você vive em tristezas profundas, em mágoas profundas, em ciúmes profundos, em explosões profundas, né? Mas por que você é conduzido pelas emoções, poxa? Tem algum motivo? Né? Você pode dizer assim, eu estou certo do que eu sinto. Por isso você consente com as emoções todas tomando conta da sua vida, né? Então, porque você acha que está certo. É certo ficar nervoso, é certo explodir, é certo ter ciúmes, é certo ficar investigando, é certo ficar triste, é certo. Tudo isso é certo. Então, se você tem essa certeza, você continua deixando as emoções conduzirem você. Entende? Você deixa ser conduzido por elas, porque você sabe que é certo. Será? Né? Bom, você também pode dizer, eu sou assim. Tem tantas pessoas que dizem, eu sou assim, ponto. Sou assim e acabou.
eu sou desse jeito. Bom, quando você diz eu sou desse jeito, você não se permite olhar de uma forma nova, não se permite ter controle sobre suas emoções, e as emoções conduzem você. São elas que mandam no pedaço, e não você, não é? E aí você diz, eu sou assim mesmo. Já escutou alguém dizendo isso? Eu sou assim, acabou? Talvez você, né? Ou um outro motivo para que as emoções, você deixe ser conduzido pelas emoções sem imaginar, é que os resultados de tudo isso que as emoções promovem na sua vida satisfazem você. Aquela pessoa mesmo não merecia ficar comigo, eu mandei ela embora. Eu acabei com aquilo, eu acabei com aquela pessoa, as pessoas não prestam e você se afasta, ou a sua tristeza profunda faz com que alguém se aproxime. Então, esses resultados que são gerados por essa emoção muito grande satisfazem você. E você mantém a emoção sem controles. De novo, emoções existem na nossa vida. Elas são normais na nossa vida. Agora, o que eu estou falando aqui é sobre emoções exageradas, emoções extremadas, explosões o tempo todo, bater na mesa, quebrar, dizer que as pessoas, seu idiota, seu burro, falar isso para funcionários, falar isso para colegas de trabalho, desafiar patrões. Se meu patrão não presta e vive envenenado por fortes emoções negativas, né? Bom, isso traz consequência, né, gente? Viver guiado sob o comando de emoções traz consequência. Relacionamentos despedaçados. Quantas relações são perdidas por não se controlar as emoções? Por você humilhar a outra pessoa, por você dizer que a outra pessoa não presta para nada, não vai sobreviver sem você, que a outra pessoa é. Nossa, quantas coisas saem nas relações. Eu estou dizendo relações despedaçadas, amorosas, inclusive, né? E que talvez por causa disso você tenha perdido a esperança de viver um novo amor, né? E relacionamentos despedaçados, relações como pais e filhos. Tem uma. Vou dar um exemplo aqui para você. Um homem de 42 anos, acostumado no trabalho, né, a gerir emergências, trabalha numa indústria metalúrgica enorme, e ele cuida de três setores importantes. Ele tem que ficar cuidando desses setores, dos equipamentos, e se alguma coisa dá errada, ele tem que ir intervir. E às vezes ele não volta para casa, ele tem que ir lá se expor ao perigo para evitar que pessoas morram. Então ele está acostumado a lidar com isso. Ele está em casa, lavando a louça, porque ele tem intervalos, né, de trabalhos maiores do que 8 em 8 horas. A esposa trabalha fora e tem um filho de 3 anos. Ele lavando a louça, o filho brincando, pede água para o pai. Pai dá água. E o pai deu uma água para ele. Deu num copinho. E quando o pai olha para trás, novamente, a criança estava derramando água sobre um brinquedo. E ele explode. Rapaz, o que você está fazendo? Você está louco? Criança de 3 anos. E ele é acostumado a gerir emergências, que evita de pessoas morrerem. E aí ele contando para mim que, poxa, doeu aquilo em mim, eu tirei meu filho dali e falei, desculpa, filho, o papai não devia ter brigado com você, mas vamos brincar aqui fora, tá? Ele não conseguiu gerir direito aquela situação. E a pergunta é, o que fica na cabeça da criança? Né? O que fica? Relacionamentos despedaçados. E eu disse, olha, é importante você falar para a criança o que estava acontecendo dentro de você. Não pedir desculpas, porque continua o ponto de interrogação sobre o que aconteceu com meu pai. Eu só coloquei água no brinquedo. Meu pai está lavando a louça, eu estou lavando meu brinquedo. A criança
não entende o mundo. Essa criança de 3 anos não entende o mundo como nós adultos entendemos. Então, pedir desculpa não explica para ela, na mente dela infantil, o que aconteceu. Eu disse: olha, explica para ela o que você sentiu, por que você não conseguiu controlar, talvez porque vem lá da sua própria infância, né? E saber como estava a criança. Você ficou com medo? Olha, não precisa mais. Nós vamos, toda vez que isso acontecer, você quiser molhar, fala com o papai. Por que você molhou? Entender o mundo dela, né? Mas relacionamentos despedaçados, a gente não sabe a vida do outro, né? Outra consequência de não ter controle nas emoções é a própria estima, o amor próprio, a autoestima desvalorizada. Porque eu já não sinto segurança em mim, eu não me conheço e eu não me valorizo. Eu perco, eu perco a estribeira para todo lado, né? Eu explodo com todo mundo explode comigo, eu me afasto das pessoas, as pessoas não querem mais ficar perto de mim e eu me sinto desvalorizado. Consequência de não ter controle sobre as próprias emoções. E outro, um abismo profissional enorme que a gente cria. Porque quando você não controla as emoções, eu tive um diretor que ele batia na mesa com raiva, gritava, a gente escutava os gritos dele, e ele falava palavrões. Eu falei: que é isso, né? E isso afasta as pessoas, a confiança. Se você não tem um controle emocional, os colegas não vão te pedir ajuda, os colegas vão falar mal de você, os colegas vão se afastar de você. Os superiores não vão confiar em você, não vão lhe dar oportunidades. E aí cria-se um abismo profissional e você diz: ninguém me valoriza. E você diz: eu não cresço no trabalho. Por quê? Descontrole emocional. E você tem a sua liberdade roubada, porque quando é que você vai acreditar em você? Quando você vai estar livre para andar sem medo de explodir, de ficar triste, deprimido, ansioso, sem medo de agredir as pessoas, de onde você estava, com quem você estava, que roupa é essa, o tempo todo. É a emoção quem manda em você. Então, olha quantas consequências. E a gente falar sobre isso hoje, sobre eu deixo as emoções me conduzirem, é muito importante para você voltar a ter a liberdade de ação, sem medo de ofender ninguém, para você ter a liberdade de viver com as pessoas, ter a liberdade de melhorar as relações, de ter relações de amizades. Eu me lembro, o meu pai, nossa, ele era maravilhoso para fazer uma amizade na rua, com as pessoas, brincava e já contava piada, mas no lugar onde ele trabalhava, onde ele convivia mais tempo, as relações eram sempre rompidas por causa do descontrole emocional dele. Então, você ter liberdade para ser quem você é, sem medo de ferir, sem medo de ser ferido, poder ter relações e conviver com as pessoas, porque uma coisa é relação, né? Como eu disse, o meu pai na rua fazia amizade com todo mundo. Relações. Conviver é outra coisa. Você convive em casa com a sua esposa, seu marido, seus filhos, você convive com seus pais, você convive com seus amigos no trabalho, com seus superiores, com seus chefes, né? Convivência é outra coisa. Ter relação, eu posso ter relação perfeita daqui para fora, mas quando eu estou na convivência, algumas pessoas dizem: nossa, ele é ótimo, você é ótimo no trabalho, mas em casa, como você é insuportável, não é? Bom, e você poder, a partir disso, olhando para como controlar as emoções, poder crescer. Crescer na vida pessoal, crescer na vida de relações, relacionamentos, convivência, trabalho, né? Crescer, tá bom. A crise, qual que é a diferença em ter emoções e ser guiado por elas? Como eu já disse, a gente tem emoções. Normal. Medo, ansiedade, raiva, tristeza, alegria, tudo isso é normal. Agora, quando ela extrapola, quando a gente perde a noção e está o tempo todo sendo engatilhado, explodindo em emoções, isso é ser guiado por elas, não é ter emoções.
ouvir as emoções, o que elas estão dizendo para nós é importante. Agora, ser guiado para as emoções, eu não estou ouvindo. Eu estou sendo servo delas. Agora, como isso acontece, né, gente? Vamos ver como é que isso acontece? Por qual motivo você não controla as emoções? Já pensou nisso? Eu disse no começo, é porque eu sou assim, é porque elas trazem bons resultados para mim, não é porque eu estou certo em ter essas emoções, é isso mesmo? Você não controla por vários motivos, mas tem um que é um motivo fisiológico que a gente não se atenta. As minhas emoções não são controladas. Quem controla as emoções? O pensamento racional. São instâncias da nossa mente, sabe? Emoção é uma instância fisiológica, o pensamento é outra instância. Mas as emoções desligam a informação mental do pensamento para as emoções. Como, por exemplo, na terça-feira, ao terminar a live, a gente desliga os equipamentos. Desliga a minha amada e idolatrada esposa, desliga a conexão do StreamYard que fala com o Instagram, YouTube e o Face, né? E ela desligou. Tem que dar 2 toques para desligar. Talvez ela tenha dado, mas talvez o toque não tenha sido total. Ficou ligada a transmissão. Acaba a transmissão, ok, eu coloquei para baixar o vídeo, me levanto e tiro a camisa. E toca o celular. Tocou o celular, eu atendi, alô? Alô, é a Dani do Rio de Janeiro. Acrísio, você está no ar! Você está no ar! Meu Deus do céu, estou sem camisa no ar. Ali, eu poderia ter tido uma reação bruta, grosseira, estúpida com a Carla, minha esposa. Eu podia explodir. Aliás, talvez eu fizesse isso há um tempo atrás. Eu fui grosso? Não. Não. Como você não cacete? Não fui grosso. Eu disse, caramba, você não desligou, tá ligada ainda. Né? E então, a emoção, ela teve uma barreira a partir dos pensamentos. Não precisa disso. Só que, em algumas situações, as emoções desligam esse feedback do pensamento para as emoções que a controla. Eu vou mostrar como isso acontece. Isso é chamado sequestro emocional. E não é um fenômeno, porque é algo que acontece normalmente. Os pensamentos da gente, eles passam a não ter controle sobre as emoções. E eles passam a ser influenciados pelas emoções negativas. Lembra do exemplo que eu dei do rapaz que está com a namoradinha e ela não liga na hora certa, que ele sempre ligou? E aí começa a vir pensamentos dizendo, ela está me traindo, ela está com um cara, ela está fazendo isso. Os pensamentos negativos são influenciados pela emoção. E isso é fisiológico. E onde se dá essa fisiologia do sequestro emocional? Acontece numa área pequenininha no nosso cérebro. Estou mostrando no slide no Instagram, no YouTube e no Face. Muito pequena, menor do que essa que vocês estão vendo, chamada amígdala. Não é essa aqui. É uma área lá dentro do centro límbico hipotalâmico. E essa amígdala que bloqueia a passagem da informação da mente, dos pensamentos, para fazer uma barreira às emoções. Mas acontece ao contrário. As emoções sequestram essa parte e colocam a barreira, entende? E aí eu não consigo mais ter controle sobre as emoções. Quem que controla? O pensamento. Pensamento que diz se existe ou não possibilidade dessa emoção te prejudicar tanto, te levar à morte, né? A não ser uma pequena vergonha. Então, como isso acontece? Por 2 caminhos. Eu estou dizendo para você agora um segredo que
Quase ninguém fala, está na mão dos médicos. Eu não sei por que algumas coisas ficam na mão de poucas pessoas. Né? Eu não sei por quê. Quando todo mundo devia saber, poxa. Né? Então, existem dois caminhos para acontecer esse sequestro. O primeiro é uma explosão emocional. Imagina que você é assaltada, acontece uma morte, e mais outras desgraças juntas acontecem, que eu não vou ficar falando esses detalhes aqui para maltratar, né? Isso é uma explosão emocional muito grande e imediatamente a emoção toma conta. Ela freia o pensamento e diz: você está em perigo. E você tem que cuidar de você. E deixa a emoção fluir. É possível que, com o passar dos dias, os pensamentos voltem a fazer esse controle emocional. É possível, acontece. Mas pode ser que não. Você tem que trabalhar para fazer a sua mente consciente, pensante, fazer essa barreira, voltar a fazer. Existe um segundo caminho, e esse é o mais perigoso, que é o desgaste emocional. Você imagina um casamento de 20, 10, 20, 30 anos em que a pessoa humilha você, que a pessoa rebaixa você, que ela acaba com o seu emocional, diz que você não presta, que você não é gente, que você não vale nada, que você não devia viver. Pô, tá vivendo nessa pessoa e fala isso, né? Um desgaste ao longo do tempo. Mas que esse desgaste na vida de casado, às vezes não começou na vida de casado, começou lá na vida de família, lá em casa. Então, as emoções, a amígdala, está lá na emoção, não é essa, ela se fecha, se blinda para pensamentos, porque tem que viver protegido. E aí essa emoção negativa fica influenciando o pensamento. Eu não sirvo, eu não presto, as pessoas querem me matar, as pessoas querem me trair, as pessoas vão me enganar. É melhor ficar sozinho, é melhor ficar sozinha. Entende? E aí esse desgaste emocional é o mais difícil de controlar, é o mais difícil de liberar. Por isso eu vivo sob o controle, eu deixo as emoções me conduzirem. É um deixo que é inconsciente muitas vezes, sabe? Então, eu estou trazendo isso para você porque é muito provável que, se você não tem controle sobre as emoções, que você esteja no sequestro emocional da amígdala, né? Vivendo um desgaste emocional. Tem como resolver isso, Acrísio? Tem como recuperar o equilíbrio? Tem sim. Tem alguns passos. Eu vou dar alguns aqui, que não dá para falar de todos, né? O primeiro é reconhecer que você está vivendo sob um sequestro emocional, que essas emoções que tanto tiram a sua paz, que é um sequestro emocional. Entende? E ele pode aparecer em algumas situações. Eu conheço uma pessoa que ela não pode ouvir a voz de uma criança, que ela não pode ver uma criança correndo, brincando, gritando. Ela entra nesse mundo emocional que influencia os pensamentos e ela perde o controle. Ela não consegue, os pensamentos não conseguem vir ajudá-la a dizer: isso é criança, né? Isso, Maria José, você sai de perto de pessoas assim, isso, ok. Nós vamos ver o próximo passo. Então, o primeiro passo é reconhecer que você tem um sequestro emocional e que esse sequestro emocional não deixa os pensamentos racionais te ajudarem a entender essa emoção. Para reconhecer, é preciso você fazer uma pesquisa e aceitar, né? Mas a gente está vivendo, é como o peixe dentro do aquário não sabe que está no aquário. Né? Então é preciso sair do aquário para olhar. Eu estou no aquário. Como que você faz isso? Tem que parar, que na sua rotina você não consegue viver isso. Né? Segunda coisa, se distanciar, como a Maria José falou. Se distanciar do que causa esse estresse, do que causa essa emoção, do que causa essa perda de controle. Tem que se afastar disso. Então, se você está, por exemplo, num lugar que te engatilha, essa pessoa que eu disse que não suporta ver criança, ela não pode ir numa escola infantil, né? Não tem como. Ela tem que trabalhar isso com ela. Então, é preciso tomar uma distância, respirar para que o pensamento volte.
E aí, quando o pensamento volta para você, você consegue dizer, são crianças, o que eu posso fazer? Aí você começa a ter uma mudança de comportamento. Em terceiro lugar, dependendo da situação, é importante a comunicação assertiva. O que é a comunicação assertiva, Cris? É você falar do que você está sentindo, não é? Mas antes de falar do que está sentindo, é importante você dizer o fato que leva você a sentir isso. Então, essas crianças gritando aqui me deixam muito incomodada, porque eu vejo que os pais não cuidam dela, como meus pais cuidavam de mim. E aí, então, bom, se distancia um pouco, pensa, e o que pode fazer? Né? Vamos ouvir a outra pessoa. Né? Como a outra pessoa pode viver? Não é? Então, a comunicação assertiva, falar de fatos, de sentimentos e ouvir a outra pessoa. No caso do exemplo do rapaz que a namorada não liga num determinado horário, ele já acha que está sendo traído. Então fala do fato, ou você todos os dias me liga às 7 horas. Você hoje não me ligou às 7 horas. Aqui dentro de mim aparece um ciúme. Aqui dentro de mim aparece uma insegurança, estou sendo trocado por alguém. Aqui dentro de mim me diz, você é piranha. É um julgamento. Eu quero ouvir você. Eu estava na rua, fiquei sem bateria no celular e voltei para casa. Só depois de 1 hora eu cheguei em casa. Né? E ouvi o outro, senão não tem como. Né? Bom, agora tem um caminho que é fatal para você recuperar esse equilíbrio seu, que é a autodescoberta poderosa. Não tem... as outras dicas, elas se tornam frágeis quando você não se descobre. Mas tem uma autodescoberta poderosa que traz isso para você. A primeira é a vida em equilíbrio. O que é vida em equilíbrio? É você entender o funcionamento completo dessa máquina que está aqui e que faz você entrar nesse mundo de descontrole. Como controlar pensamentos, como entender as emoções e como dar uma nova ação para o seu instinto, para o seu impulso, para a sua reação. Né? Porque instinto, impulso e reação é algo que eu não controlo, está ligado à emoção. E aí esses dois vão embora e me fazem agir, gritar. Lembra do pai que gritou com o menino que estava molhando o brinquedinho dele? Então, a vida em equilíbrio, compreender essas 3 instâncias do cérebro, fantástico. Mas não é só compreender, é viver, é abrir espaço para você poder entender esse funcionamento. Né? Segunda coisa, segunda autodescoberta poderosa, são os gabaritos familiares. Eu tenho falado muito sobre gabaritos familiares, porque eles são coleções. Gabarito é uma coleção de crenças que dizem quem eu sou, quem são as pessoas, quem é o mundo e o que são as relações. E esses gabaritos foram construídos na infância. E muitas vezes a gente esqueceu de atualizar, sabe? E a gente está com um gabarito antigo, gabarito 1.0, tipo programa, né? 1.0 e já está na versão 12. E eu estou no 1.0. Nossa, esqueci de atualizar. Então é preciso atualizar isso, né? E como fazer? Descobrir os gabaritos e uma forma, um método para atualizar esses gabaritos. Mas eu só descubro isso quando a minha vida está em equilíbrio, quando eu entendo as funções do cérebro. E, por último, as conexões de vida. É importante eu voltar a pertencer a algum lugar. Sem pertencer, eu fico solto, perdido. Eu fico solta, perdida. E isso é fruto de uma autodescoberta poderosíssima. Né? E quem viveu isso, essa autodescoberta poderosíssima, foram meus alunos no processo terapêutico A Origem, que terminou no sábado passado. E essa é uma semana de comemoração nossa para parabenizá-los das conquistas que eles já estão tendo. E
Eu acho que uma colega está aqui maravilhosa, também compartilhou uma conquista dela, que ela sempre ia fazer quimioterapia numa cidade vizinha, e sempre em silêncio, e esse silêncio, lembra que a gente falou sobre relações e convivência? Aquelas pessoas que toda semana, ou quase todo dia, iam fazer radioterapia, estava com ela não falava com ninguém. E ela disse que essa semana foi tão lindo que ela conversou, ela parecia um papagaio conversando com todo mundo. Convivência. Ela passou a controlar as emoções que antes controlavam ela. Muito bem. Deixo as emoções me conduzirem. Nós vimos hoje sobre esse tema. Falei das consequências que você, ao deixar as emoções conduzirem, causa em você. Falei da importância de falar desse tema, de olhar para isso. Falei do sequestro emocional, que é algo fisiológico em nós, que impede os pensamentos de segurarem, fazerem uma barreira contra as emoções, né? Falei de como sair dessa prisão, mostrei caminhos, né? E falei um pouquinho só da origem, que é o processo terapêutico que meus alunos vivenciaram, e dou os parabéns para eles por isso. Muito bem. Terça-feira que vem tem uma live maravilhosa que eu vou dar quase que uma continuidade nesse assunto. Lembra que eu falei dos pensamentos, que eles fazem barreira às emoções? Mas que quando há o sequestro emocional fica influenciando pensamentos e influencia de forma negativa. Vamos falar dos pensamentos negativos e o que eles provocam na vida e como mudar isso. Como mudar esses pensamentos. Depois de você saber isso, você vai querer mudar mesmo. Né? Então, essa vai ser a live da terça-feira, às 19 horas. Já convido você para participar, tá bom? Muito bem. Então, é isso. Espero que você tenha aproveitado um pouquinho, né, desse nosso encontro, né, de hoje, que você tenha curtido, guardado, escrito, feito alguma coisa aí com esse material, né, que trouxe para você. Tudo de bom para vocês. Desejo um ótimo final de semana, que vocês curtam bastante a vida, a família, a saúde de vocês, tá bom? Sem exageros, é claro, mas viva, porque a vida é hoje, né? Um grande abraço. Dá licença que eu vou desligando. Tudo de bom, gente. Até terça-feira.